Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí, pessoal? Code Hack aqui, trazendo para vocês o primeiro vídeo da nova década. O que é, de certa forma, bastante simbólico, porque isso significa mudança. E por incrível que pareça, de fato, são até notícias boas. A primeira delas é que, graças à ajuda de vocês no Apoia-se, me ajuda a atingir a meta para contratar um editor, eu agora me dedico inteiramente ao canal. Isso quer dizer mais vídeos, mais podcasts, mais lives e, com o tempo, mais qualidade. Já tava na hora, porque a sua edição é uma porcaria. Calado, Pirilampo. E a segunda notícia é que, se você é um apoiador deste canal, você passará a receber semanalmente vídeos extras e um podcast extra também. Além de, é claro, os vídeos secretos sobre as animações japonesas. Eu decidi fazer, eu vou colocar num canal separado ou alguma coisa assim. Mas o que faz esses vídeos extras serem tão especiais? Bem, digamos que nesses vídeos eu falo coisas que poderiam facilmente derrubar o canal. E eu tô falando sério. Isso aí também vai ser estendido ao pessoal do Clube de Canais, quando o YouTube finalmente liberar essa extensão pra gente. O que eu acho até que não vai demorar muito, já que nós chegamos até 50 mil. E sim, esperem algo especial pra comemorar isso. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo, verificar a sua inscrição e ativar o sino também, além de, é claro, de compartilhar isso daqui com aquele seu parente de cabelo colorido que tem gatilho com praticamente tudo, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Primeiro, a gente começa o vídeo com um feliz ano novo. Não só pela cordialidade, mas porque esse tema me surgiu durante aquela gigantesca videocacetada chamada Festa de Final de Ano, ou Natal e Ano Novo para os íntimos. E bem, eu sempre gostei muito de análise comportamental e antropologia, e por mais que eu seja amigo do ClickTime e do Animal Planet também. Portanto, é absolutamente natural, depois de você ler uma cabeçada de livro e assistir um monte de programa, que você aprenda a ficar calado e observar o ambiente como se você fosse uma pedra ou pelo menos uma câmera ridiculamente cara. E já que eu praticamente não bebo, salvo em ocasiões realmente muito especiais. Tipo quando o Molusco foi preso? Tipo isso. Às vezes você dá uma dentro. Ah, valeu. Eu venho observando e catalogando o comportamento dos meus parentes há mais ou menos 2 anos. Eu sei, isso não é muito ético, mas pelo menos eu não faço com tanta frequência. Sou hipócrita. Ah, claro, isso acaba incluindo aquelas subfestas que você vai no dia posterior, porque você tem que se comunicar com o outro lado da família ou amigos da família, e até onde eu sei, as pessoas normais chamam isso de vida social. Mas só as pessoas normais. Porque os jovens... Ah, porcaria do jovem. Que insiste em não ajudar em nada, não pagar nada e ainda assim continua... Quer saber? É melhor me ater à natureza científica da coisa. Até porque você já me vem reclamando demais nas lives que eu ando fazendo, e tá no segundo canal, aqui embaixo. É bem legal, se inscreve lá. Mas voltando ao assunto, eu decidi dedicar alguns vídeos do começo do ano ao entendimento dessa raça, que eu poderia chamar de muitas coisas, mas eu vou só denominar de peculiar mesmo, juntamente com as porcarias que eles vêm falando e fazendo de uns tempos pra cá. Como, por exemplo, essa porcaria aí do para que tá me dando gatilho, que se resume na negação praticamente desesperada de quase tudo aquilo que é comum, utilizando uma desculpa esfarrapada como ser um motor emocional para os seus traumas. A gente vai entender isso mais tarde com o passar do vídeo, relaxa aí. O importante aqui é evidenciar que essas e outras chatices modernésticas desse pessoal pertencem a uma classificação social que poderia sim beirar a loucura e ainda assim serem utilizados como ardis revolucionários, com o objetivo de sabotar a massa cinzenta de terceiros. E por mais que esse tipo de pensamento seja um tanto quanto perigoso, eu sinceramente acho que isso não foi bem planejado pelas, entre aspas, cabeças pensantes do movimento. Pois, muito provavelmente, isso é uma consequência direta da queda de QI das gerações passadas pra cá, misturada com o aumento da degeneração, o que resultou em uma geração inteira de pessoas que não escutam a sua lógica, mas sim os seus sentimentos, que são direcionados da forma mais confusa possível, desde muito cedo por uma educação deficitária e mídia. Resumindo, eu sinceramente acho que se o pessoal vermelhinho tivesse feito um plano desses, a execução talvez tivesse o mesmo efeito devastador e degenerado, mas a apurrinhação ideológica seria mais proveitosa, o que não significa de forma alguma que eles não possam ser domados e utilizados, porque como o movimento bargalhuciadário deseja acima de tudo a mudança da ordem da lógica forçada, nada mais eficiente para corromper esses valores do que esse negócio aqui. Nem a escola de Frankfurt conseguiu entender o estrago que foram as POCs. Já que a canhotada inteligentinha, a qual inventam um discurso canhoto em sua base, que lógico são os mesmos caras que escreveram toda aquela literatura inútil que só é levada a sério nas universidades federais, pelo único motivo do altíssimo uso de entorpecentes, que inclusive segundo a denúncia do nosso amigo Abe é plantado lá mesmo, que acaba servindo como fator de diminuição de QI e consequentemente fazendo esse pessoal aceitar que aquele monte de besteira que tá escrito na cartilha do DCE funcionaria de alguma forma. Ou seja, sem fumar
um verdinho, seria impossível manter o mundinho cor-de-rosa e de fantasia que esse pessoal precisa pra acreditar no que falava o picareta do Trotsky, por exemplo. Trotsky e picareta na mesma piada. Eu pensei que era melhor que isso. Pois é, continuando. Para que possamos entender melhor a frescura do jovem moderno, juntamente com as suas paranoias, parafrenias e desordens psicológicas, precisamos antes entender que esse tipo de ação não corresponde a uma característica revolucionária, no sentido que geralmente a gente trata aqui nesse canal, muito embora se encaixe perfeitamente na sua aplicação prática. Já que ao colocar piercing no septo, pintar o cabelo de alguma cor que com certeza vai doer nos olhos da sua tia mais velha, ou ter um chilique quando você descobre que, diferente do DCE da sua federal de estimação, não tem nenhuma opção vegana na sua ceia de Natal, ou até mesmo quando descobre que o pessoal ali votou no Bonoro, o indivíduo acaba sim fazendo os caminhos de uma atitude revolucionária. Já que a apurrinhação e o alopramento dos costumes e de tudo aquilo que é visto como algo normal para a sua família, poderá, caso não haja um escudo, quebrar mesmo que aos poucos os costumes e tradições que mantêm o Ocidente em pé até hoje. E como eu falei agora há pouco, por mais que esse pessoal esteja sendo utilizado como fantoches, eu sinceramente não acho que o objetivo dele se trata de uma marcha intermitente como fala a música da Internacional Comunista. Porque se a gente for levar em consideração o pessoal que apoia e financia esse tipo de ideia, não são necessariamente o tipo de pessoa que abriria mão do seu rico dinheirinho em nome do famigerado mundo melhor. Na verdade, a turma do Jorginho está atrelada a um outro conceito, que é mais uma cabeça da gigantesca hidra que a gente está trocando porrada há algumas décadas. O famoso Meta Capital, que diferente do seu irmão mais velho e mais raivoso, deseja sim poder e controle, mas com uma peculiar quedinha pelos lucros financeiros, com o objetivo claro de financiar ad eterno a manutenção do assunto supracitado. Ou seja, muito embora eles concordem de fato com a agenda, diferente do militante canhoto com cromossomos sobrando, eles querem corromper a sua moralidade para te vender um monte de quinquilharia no processo. E se possível, nesse processo, subir alguns juros de banco que por um acaso são desse pessoal, sem se preocupar com a dita desigualdade, até porque o cara é um zilionário, ou mesmo com as dívidas de que você, manas empoderades, poderá adquirir parcelando suas compras no mês naquele brechó fedorento da sua amiga que superfatura roupa de vó. Tudo isso enquanto o Jorginho, de biquíni na praia, aponta e ri da sua cara contando seu dinheiro que você gastou feito trouxa, perseguindo a ideia de fazer do mundo um lugar melhor, mas que no final tudo que você conseguiu foi uma dívida no SPC. E adivinha? Mesmo fazendo tudo isso, aquele monte de coisa que te dá gatilho emocional, inclusive aquele seu tio que enche muito seu saco, e sim, eu considero essas pessoas uma espécie de herói nacional, não vão mudar ou se adaptar à sua paranoia. Já que o problema está em você, lacrador, e não em todo o resto. Sim, eu sei que você tá me assistindo. E eu também sei que alguém da sua família mandou esse vídeo pro seu WhatsApp pra justamente te dar gatilho. E isso nos leva ao ponto principal do nosso tema. Se esse pessoal não consegue lidar com o tio que pergunta das namoradinhas, ou então, pra que serve esse brinco de boi que você tem aí no nariz? Não vai ser a inóspita e perigosa terra de ninguém que é a internet que eles vão conseguir tancar. O que é interessante de certo modo, porque eles meio que acreditam que pela rede mundial de computadores não ser algo tecnicamente físico, eles conseguiriam moldá-la conforme a lacração que existe na cabeça deles. Mas não é assim que funciona. Já que como todo ambiente que é frequentado por pessoas, a ideia é que a identidade ou aquilo que se fala, ou mesmo a própria estrutura, seja um reflexo das pessoas que frequentam esse lugar. E como 80% do mundo ainda não tem sequela, se torna bem mais complicado transferir o mundinho de contos de fada da Faculdade Federal pro Twitter. E em meio a esses conflitos e com tanta pressão psicológica, é lógico que qualquer quadro clínico tende a piorar, principalmente se o seu cabelo for azul, ou se você for viciado em milkshake de Rivotril. A maioria do pessoal que eu tô falando apresenta os dois quadros mesmo. Mas beleza. Uma vez que a gente entendeu como é que esse pessoal chega até esse quadro, vamos agora explicar as consequências dessa quilingagem toda. Com o passar do tempo, caso esse pessoal não seja impedido, haverá um efeito social que eu chamo de loucura programada, a qual o ser humano comum abandona cada vez mais a razão, e sim, isso já está acontecendo, e passa a agir pelos seus impulsos reprodutivos, realizando e aprovando ações com base apenas na sua satisfação pessoal e no que lhe é conveniente, e se distanciando do entendimento da realidade ou mesmo da transcendência, reservando um futuro tortuoso e de ruína para ele e para todos aqueles que vivem em volta dele. E sim, o plano de deixar você e a sua família inteira
inteira malucos só por ousarem dar ouvidos a esse negócio daqui, e como consequência e basicamente um castigo por ter escutado algum jovem, também vão passar a ter dificuldades para lidar com os seus problemas emocionais. E caso não haja um reforço de fé ou mesmo de intelecto, a tendência é que a estrutura psicológica se torne mais e mais frágil, alimentando um ciclo vicioso ou, como eu falei agora há pouco, de loucura programada, que é um prato cheio para que você se torne mais vulnerável a todo tipo de manta ideológica que alguém possa aplicar em você. E é exatamente por isso que esse pessoal do gatilho compra literalmente todos os pontos da agenda. E como se isso não fosse o bastante, já que a gente tá falando de gente doentinha, eles começam a achar que toda a problematização ainda é pouca e passam a patrulhar uns aos outros, gerando mais e mais pressão psicológica dentro da bolha de maluquinho deles. O impacto disso é a criação de um pavor praticamente inominável, digno do cagaço de quem vai ter que trocar tapa com o Cthulhu. Ou, como diria o brasileirinhos, um status emocional e psicológico completamente patético e ao mesmo tempo complexo, chamado de sequestro da amígdala. E uma vez que todo mundo esteja em status de sequestro da amígdala, será infinitamente mais fácil combater o que é comum, normal e até aceitável, visto que todo mundo vai estar refém de tentar não causar traumas psicológicos nos amiguinhos, relativizando então o conceito de problema psiquiátrico e transformando algo aceitável que um adulto normal conseguiria lidar em motivo sem fim para escândalos, choro e, por que não dizer, intervenção estatal. Ou por um acaso você duvida que mais cedo ou mais tarde você não possa ser processado por estar comendo carne perto de um vegano? Pois para você hoje que algo é comum pode se tornar absolutamente insuportável com a banalização e o pioramento do quadro do gatilho. Por isso torna-se absolutamente importante a criação de uma linha de defesa fortíssima contra esse tipo de coisa. Porque absolutamente nada seria pior do que um regime totalitário, regido por um bando de gente chorona com cabeça de sub-15, que não consegue aguentar 10 minutos de argumento com o tiozão do pavê. E já que esse é o ponto frágil deles, caberá então a você, meu amigo ou minha amiga, obliterar a ameaça jovem se tornando um tiozão do churrasco. E aí, pessoal, fim do vídeo aqui. E mais uma vez a gente chega naquela parte dos recados. Só que dessa vez não pula não, tem um negócio importante que eu tenho que falar com você. Como vocês sabem, boa parte dos vídeos antigos acabou sumindo, porque elas tinham alguma restrição ou não dava realmente pra colocar ele lá por conta do próprio texto. Mas eu vou dar um jeito de subir tudo no Facebook e no IGTV do canal, cujos links estarão no comentário fixado aqui embaixo. Quanto aos vídeos que ficaram, bem, alguns deles têm, de certa forma, uma certa... tá tudo borrado, é basicamente isso. Eu não ia conseguir tirar todas as referências de anime e sim, o meu personagem acaba que vai contra as leis da Copa, que é o negócio novo lá do YouTube que tá valendo a partir de ontem. Então eu tive que tirar tudo até os vídeos em que eu parei de usar o personagem. Mas basicamente vocês têm então um podcast, ou se quiserem consumir os vídeos com os devidos memes que lá estavam, a gente vai ter essas formas alternativas para o material antigo, tá? Nada muda, o ano tá começando, sábado ao meio-dia ou às 6 da tarde vamos ter o segundo vídeo da semana para vocês. E se inscreve no segundo canal, onde eu tô fazendo lives e eu posto os podcasts lá toda semana. Porque sempre tem um tema mais denso que eu não vou conseguir tratar num vídeo, então geralmente eu faço um podcast ou uma live explicando a minha opinião por lá. Não se esqueça também, no site roxinho é só procurar Code Hack por lá, que eu sempre estou fazendo live também. Muito obrigado aos apoiadores, sem vocês realmente o canal não ia estar funcionando, e agora um obrigado realmente especial, porque os recentes acontecimentos me fizeram ter de começar a trabalhar só com o canal, então eu realmente preciso da ajuda de vocês e agradeço quem já está ajudando. E é isso, aguardem muita novidade para 2020, eu sou o Code Hack, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Isso é a imutanar S12 sorbo.